no capítulo 8. Esté, capítulo 8, eu vou ler dos versículos 1 a 6, nesse primeiro momento. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós possamos entender Tuas verdades, a Tua palavra, que nós possamos aplicar essas verdades maravilhosas para as nossas vidas, para a vida dessa amada igreja. Esteja conosco, nos capacita nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, somos fascinados por histórias com grandes viradas. E a gente já pode declarar que Esté é uma história dessas. O capítulo começa já com uma grande virada. Olha como começou Esté e Mordecai, olha como começou Amã, e olha como eles estão agora. Na verdade, histórias com grandes viradas são aquelas que a gente mais gosta. Um recurso técnico que nós chamamos no cinema é o famoso plot twist. É aquela virada inesperada no roteiro, onde você pensava que a história ia caminhar para um lado e ela caminha por um lado totalmente diferente e aquilo surpreende você. É o plot twist. Existem plot twists nos esportes também. E esses são os melhores jogos. O time está precisando de um resultado, não tem aquele resultado, mas aos 42 do segundo tempo vem aquele gol que salva tudo. E eu queria falar de um plot twist que aconteceu na cidade de Campina Grande, na verdade, que acontece no período do Carnaval. Esse plot twist é chamado de consciência cristã. A estrutura desse evento é algo fenomenal, são 700 pessoas trabalhando nele. E uma equipe que eles chamam de interdenominacional. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eles usam. E essa virada em Campina Grande é bastante impressionante, porque há 20 anos atrás, nessa cidade, lá tinha um grande carnaval. E os pastores foram falar com o prefeito, eles se reuniram, e eles queriam um evento que concorressem com o carnaval. E o prefeito, ele até disse uma frase interessante, ele disse a esses pastores: plante uma árvore
e regue bem, e logo, logo essa árvore de vocês irá sobrepor todas as árvores que estão nessa cidade. E eles começaram esse evento, e se alguém quiser brincar carnaval em Campina Grande, não tem mais carnaval lá. Você tem que vir para Recife para participar desse evento, porque lá a consciência cristã abafou por completo o carnaval. E não é sempre assim. Aliás, as atratividades que o mundo tende a proporcionar, elas sobrepõem muitas das coisas que a igreja tenta fazer. O normal mesmo é a cidade praticamente toda ir lá e brincar carnaval. Mas existem essas situações que elas são pontos fora da curva, são situações raras. E eu costumo dizer que são situações que mostram a gente o que está por vir. É como se fosse uma degustação, é como se fosse uma amostra grátis, para mostrar que no final o povo de Deus ele irá triunfar. Eu tenho minhas ressalvas quanto à consciência cristã, certo? Teologicamente, algumas pessoas que eles convidam, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, é uma grande vitória. Entre consciência cristã e carnaval, eles já podem se considerar vitoriosos. Voltando para a nossa história, irmãos, tudo indicava que, de fato, o judeu ele iria ser aniquilado pela Pérsia. Mas Deus ele vai usar esse rei que nós já vimos e temos várias provas de que ele é extremamente pagão. E através dele, Deus vai providenciar uma saída para o seu povo. Hoje a gente vai ver que Deus, ele sempre cuida do seu povo e não importam as circunstâncias. Vejam os versículos 1 e 2 novamente. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esté, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era o seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Veja que a história aqui já está começando a virar. Esse grande plot twist, ele está acontecendo. Essa história, irmãos, ela fala de um Deus que age em prol do seu povo. Aqui não era apenas o destino dos judeus que estavam na cidadela de Suzã que estava em jogo. Aqui estamos falando de 127 províncias. Estamos falando do Egito até a Etiópia e todos os judeus que estavam espalhados lá. E nós vimos, essa história fala de personagens importantes. Fala de Xerxes, ou Assuero, esse rei que é um rei muito poderoso, mas também muito impulsivo e demonstra muitos momentos de tolice nessa história. Também vimos Amã, que morreu na semana passada, e é o autor desse plano aqui. Morreu, mas o seu plano está mais vivo do que nunca. E sua motivação para executar o plano do extermínio dos judeus foi Mordecai, que não queria se curvar perante ele. Mordecai, um judeu que era completamente assimilado, lembram dele, do início do livro? Completamente assimilado. E agora tem orgulho de declarar que é judeu, literalmente defender a igreja do Senhor. E Esté, por causa da sua beleza, esperteza e simpatia, torna-se a rainha do mundo persa. E depois resolve também se identificar com o seu povo. Sendo ali exortada por Mordecai, ela entende a posição que ela está e o que ela precisava fazer. E ela declara também ser judia. No capítulo, na semana passada, nós vimos isso.
E houve aqui uma situação, a gente viu na semana passada, isso é importante, de achar ou fingir que estava achando que Amã teria atacado Esther. E aí, nessa situação, eles usaram isso para matar Amã. Ele literalmente é enforcado na sua própria forca. E agora a maré virou. Esther ganha um grande presente no início do capítulo 8. Ela ganha a casa de Amã. E por que Esther era desabrigada, não tinha casa? Não, ela morava no palácio. Para que o rei deu a casa de Amã para ela? Aqui a casa quer dizer tudo. Posses, patrimônio, todos os bens que Amã tinha, tudo foi passado para o nome de Esther. E Amã era muito rico. Amã comprou o rei porque ele queria simplesmente exterminar os judeus. A gente não está falando de pouco dinheiro. Agora, tudo é de Esther. E Mordecai? Mordecai fica no lugar de Amã. Ele é honrado pelo próprio Amã antes de morrer, e agora fica no lugar de Amã. Para um judeu insignificante que estava na porta do palácio, jejuando e orando com panos de saco e cinzas na cabeça, essa também é uma grande virada. O anel que o rei tinha dado a Amã, agora ele passa para Mordecai. Mas a gente sabe, pelo menos nos esportes, que o jogo só termina quando acaba, ou só acaba quando termina. E aqui parece, a gente já começa a ver a conclusão do livro de Esther. Mas veja que grande inversão. Mordecai agora é o homem mais importante da Pérsia depois do rei. E Esther é a nova bilionária do império. Irmãos, tem um exemplo nas histórias de Tolkien. O próprio Tolkien, lá em Senhor dos Anéis, ele vai usar essa expressão. É uma expressão que ele cria. Ele vai chamar de eucatástrofe. E o que é uma eucatástrofe? É uma boa catástrofe. Como pode isso? A eucatástrofe, ela move o coração humano. A ideia de que o que parecia perdido agora pode ser recuperado. Aquilo estava aparentemente quebrado, mas milagrosamente foi consertado. É uma mudança súbita e radical na trama. É a eucatástrofe. É a catástrofe que precisava acontecer para dali surgir algo melhor. Precisava acontecer aquela coisa ruim, que foi terrível para o personagem, para dali sair algo muito melhor. Se aquela catástrofe não acontecesse, não iria sair um resultado melhor. Quando Mordecai, finalmente, ele para de pensar nele mesmo e ele passa a servir a Deus, a vida dele começa a fazer sentido. Ou seja, a partir do momento que ele se humilha, ele é exaltado. E esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão do próprio Cristo. A humilhação trouxe a vitória. A humilhação fez ele, de fato, se destacar aqui. E existe um grande ponto de virada na história de Cristo. Após uma grande humilhação na cruz, uma virada aconteceu. Ele ressuscitou e ele foi exaltado nos céus. Uma exaltação que foi muito maior que a sua humilhação. Mordecai agora, ele é exaltado. Mas por que Jesus é maior do que Mordecai? Porque a sua obra merece muito mais destaque do que a obra de Mordecai. Porque Jesus, ele não sofreu apenas uma ameaça de morte como Mordecai. Mordecai foi exaltado sem morrer. Jesus, de fato, morreu. Jesus recebe a ameaça e o ato de morte. E mesmo assim, vence, porque a morte não consegue vencer o Filho de Deus. Essa exaltação de Mordecai, ela é tipológica, ela é uma pequena prévia
de algo muito maior, de uma virada muito maior que estava por vir. Muito mais do que alguém que estava rumando para a morte, mas alguém que de fato foi lançado sobre a morte. Mordecai estava rumando para a morte, mas foi livrado. Jesus de fato foi lançado para a morte. E de fato, irmãos, nesse mundo tenebroso, nós podemos passar por humilhações. Podemos ser humilhados de várias formas. Podemos ser humilhados em casa, podemos ser humilhados no trabalho, humilhado pela sua conta bancária, você olha para ela e é humilhado. Humilhado pela quantidade de impostos que você tem que pagar. Humilhado de várias formas. Humilhado pelo seu planejamento, você se planejou ali e você foi humilhado porque não deu tempo de fazer nada. Várias formas de humilhação. A Bíblia sempre mostra, irmãos, esse padrão. Qual é o padrão? Humilhados sendo exaltados. No tempo determinado por Deus. E isso nos deve servir de ânimos. Eu não estou dizendo que você vai se sobressair, você vai ser um sucesso, as pessoas vão admirar você. Não é esse tipo de exaltação que eu estou falando. Mas numa jornada cristã, que é uma jornada tão sofrida muitas vezes, em alguns momentos, o Senhor, Ele pode nos abençoar. E no final, se não formos reconhecidos aqui na terra, no final, a igreja, ela é a embaixadora de Cristo aqui na terra. E a Bíblia fala que no final a igreja irá reinar com Cristo. Irmãos, pare para pensar o que é ter filhos, como é ter filhos. Eu passei e estou passando por essa experiência, graças a Deus, há uns anos atrás isso começou. E essa igreja sabe muito bem o que é isso. O que é ter filhos? Você troca fraldas, você não dorme, ou dorme pouco, você se aperta financeiramente, você quase nem pede mais por você nas orações, você talvez só lembra do filho, da doença que o seu filho está, e você quer que ele fique melhor na escola, ou alguma coisa. E se ele venceu o problema, parece que você venceu também. Você se sente um vencedor quando ele passa por aquele problema. Você corre mais, você tira a secreção do nariz. Esse foi algo novo que aconteceu quando eu fui pai. Quando a gente tem 13 anos e a gente diz, poxa, um dia eu vou ser pai, a gente não pensa, eu vou viver tirando secreção do nariz. Não é algo que a gente fica na expectativa. Às vezes, não dá tempo mais de ser tão vaidosa quanto antes. O filho suga você, suga suas forças. Na mãe, desde a gravidez. E você está muito, 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 muito feliz. Você está cada vez mais radiante. Se fosse para fazer tudo de novo, você faria. Toda essa humilhação, permita-me usar essa palavra, ou seja, a quantidade de vezes que você se sacrifica, se doa pelo seu filho, vale a pena. Você pensa, vale a pena se o meu filho estiver bem. Eu não ligo para quantas horas eu vou dormir, ou se eu não vou dormir, ou se eu vou economizar nas finanças, ou eu vou ter que repetir o mesmo ensino várias vezes, porque ele vai fazer a mesma coisa de novo, e eu tenho que repetir até de fato ele aprender. Às vezes é nas realizações dele que a gente se sente realizado. Eu faço ele ou eu faço ela feliz. E esse amor, irmãos, é parecido com o amor que nós devemos ter por Cristo. É o amor que devemos ter por Ele, apesar dele ser o nosso Pai. Entenda, se a exaltação de Cristo acontece por meio da minha humilhação, então que Ele cresça e que eu diminua. E isso acontece, irmãos, de uma forma tão natural na vida cristã, quando Cristo passa a adentrar na sua vida, que você começa a não considerar mais as coisas humilhação.
Quando você faz algo por amor, você não está ligando se aquilo é humilhação, se as pessoas estão falando que aquilo é humilhação ou não. Trocar fraldas dos nossos filhos é humilhação? Talvez seja. Por quê? Porque não é bom, de fato, e não cheira bem. Mas você está ligando para isso? Não. Você quer o bem-estar do seu filho. E assim deve ser a nossa obediência para com Deus. Tem algumas pessoas que elas não querem fazer alguma coisa na igreja porque elas consideram humilhação. Quem entende o Evangelho, irmãos, quem entende de fato o Evangelho, sabe que a maior humilhação do mundo já foi feita em nosso lugar, pelo ser mais exaltado do universo e fora dele. Nenhum serviço nosso chega aos pés do maior serviço prestado para a igreja, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Algumas das nossas dores, irmãos, podem durar a vida toda. Talvez o espinho na carne de Paulo foi assim. Seja um trauma ou algo que constantemente lhe incomoda, que você não tem como se livrar. Você vai ter que conviver com aquilo. Mas o que é essa dor? Pense nisso. O que é essa dor que você vive nessa vida, onde você vai viver seus 80, seus 90, 100 anos e talvez não passe disso, a maioria não passa, comparado à eternidade, irmãos. Eternidade sem dor, eternidade sem essa preocupação que às vezes a gente tem, sem nenhum mal. E eu espero que isso encoraje a igreja. Que pensemos nessa grande virada. Tem gente que olha para trás e diz assim, poxa, quanta oportunidade eu perdi. Pare de olhar para trás. Olhe para as oportunidades que Deus está lhe dando hoje. Você que está aqui agora, você que entende o Evangelho, e em breve você irá reinar com Cristo. Você vai se deparar com essa grande eucatástrofe, a igreja sendo exaltada, e quem perseguiu a Cristo, e quem perseguiu a igreja, tendo o pagamento pelos seus feitos malignos. Porque eu falo, e como eu disse, de ser exaltado, porque nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Isso não sou eu que estou falando, é uma promessa bíblica. Mas eu estou falando demais. O decreto de Amã ainda está aqui. Como é que isso vai ser resolvido? Amã morreu, mas o decreto dele ainda está de pé. Como isso será resolvido? Olha os versículos de 5 a 6. E lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Esté faz um pedido aqui, irmãos. E interessante porque, embora o capítulo 7 e 8 seja um depois do outro, os eventos aqui, eles não são... não é que Amã morreu e imediatamente ela faz o segundo pedido. Até porque o versículo 9 fala que eles estão agora no 3º mês e Amã morre no 1º mês. Certo? Então ela espera um tempo para fazer esse segundo pedido. Ela espera aí, ela dá um intervalo de 2 meses para pedir isso ao rei. Por que ela espera tanto? Não sei. O texto não diz. Talvez fosse uma prudência aqui. Afinal, condenar o braço direito do rei foi algo muito sério. Ela talvez está esperando aqui o rei digerir a situação para depois insistir
para de alguma forma existir uma revogação desse decreto. O que a gente pode entender aqui é prudência. Né? Esther, ela pede uma coisa de cada vez. Ela estava no primeiro mês, ela ainda tinha ali praticamente uns 10 meses e pouquinho até o dia de fato da condenação dos judeus, que estava marcado para o dia 13 do último mês, que eles chamavam do mês de Adar, certo? Para a gente é o mês de dezembro. Certo? Então ela entende isso aí e ela vai agora pedir depois de um tempo, né? O que a gente chama de prudência. Às vezes acontece isso com a gente. Tem pessoas que você sabe que você não pode pedir 3 coisas, que aí ela só vai responder uma. Né? Você pede uma coisa de cada vez, que aí ela responde uma coisa de cada vez. E Esther faz a mesma coisa. E ela agora vai interceder. Ela intercede com lágrimas, a gente leu aqui. Ela está prostrada diante desse rei e ela vai indagar para o rei: como eu vou ver o meu povo sendo destruído? Como eu vou conviver com isso? Ela coloca de novo o nome dela, ela pede por mim, né? Se te parecer bem, ó rei. Veja como ela fala com o rei, veja como ela se dirige ao rei. E Amã achou que ela estava satisfeita, porque Amã vai dizer no versículo 7, mas eu lhe dei a casa de Amã, Xerxes, né? Xerxes vai achar que ela está satisfeita, que ele vai dizer, ó, eu dei a você a casa de Amã, eu dei tudo que você queria, mas ela não queria isso. Ele achava que ela simplesmente queria saciar a vingança dela e dinheiro, mas ele viu que era muito mais agora. Certo? Veja o versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Vamos até o versículo 14. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias, no mês de Sivan, que é o 3º mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em guinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em guinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Ele libera Esther e Mordecai bolarem um decreto, o decreto que eles quisessem, em nome do rei. Até o anel dele, ele vai dar para selar o decreto. E esse decreto só não podia revogar o decreto anterior. Isso não podia acontecer. Mas eles poderiam pensar numa solução para tentar abafar esse decreto anterior. A ideia é essa. O decreto não pode ser revogado,
mas nada impede que outro decreto seja feito para abafar esse decreto anterior. E eles pensaram, entenda, olha, o rei ele concede o exército dele, o rei concede os seus secretários, versículo 9, né? Os secretários do rei vão pensar junto com Mordecai e Ester numa solução para esse problema. E é interessante porque agora a solução vem. Tem um comentarista que eu estou usando aqui, ele vai dizer o seguinte, ele começa a conjecturar, e é interessante essa conjectura dele. A gente não trabalha muito com conjectura, principalmente em história, mas eu gostei da conjectura dele. Ele vai dizer assim, abre aspas, será que talvez Esté iria acabar com todo esse problema se simplesmente, desde o começo, ela dissesse que era judia? Porque entendam, olha o fato, o rei nem liga para o fato dela ser judia. O fato foi isso. Ele só ficou com raiva lá de Amã porque quis matar e ir contra o povo da sua rainha. Ele começa a lutar em favor do povo da sua rainha. Ele não fica chateado, ele não começa a ir contra Esté porque ele descobre que ela é judia. Ele nem ligou para isso. E existia um cuidado tão grande de Mordecai e Esté em não revelar que era judia. E o rei, no final, ele nem ligou. Se Assuero, aí o comentarista vai conjecturar, se Assuero tivesse em mente que a cultura que Amã descrevera para aniquilar no capítulo 3 era a cultura da sua esposa, talvez ele fosse mais cauteloso em perguntar, olha, que povo é esse que você quer exterminar? Os judeus, mas os judeus é o povo da minha esposa. Eu não vou fazer isso. Talvez ele vai conjecturar, Amã nem tivesse pedido a aniquilação dos judeus se ele soubesse desde o começo que a rainha era judia. Tanto é que esse é o desespero no banquete. Eu fiz um decreto para aniquilar o povo da rainha. Não seria mais fácil se no começo de tudo ela tivesse dito que era judia? Tantas vezes, irmãos, a gente se preocupa com coisas que muitas vezes vão atrapalhar mais do que ajudar. Tantas vezes a gente tenta esconder a nossa identidade cristã, com medo de coisas que nem iriam acontecer. A gente não deve ter vergonha de defender as coisas de Deus. A gente não deve ter vergonha de defender a lei de Deus. A gente não deve ter vergonha, e eu falei isso desde o capítulo 7, de se identificar como um povo de Deus. Você é de que igreja? A gente fala, parece que é uma seita, né? Não da igreja presbiteriana, fala bem baixinho. Parece que é uma seita. Não! Por que eu fico tão empolgado de falar sobre outras coisas? Eu fico tão empolgado de falar sobre futebol, querer que vocês torçam para um time, ou defender que aquele time é melhor do que o outro, ou eu fico tão empolgado que você assista uma série que eu estou assistindo, vá assistir aquele filme, mas na hora de defender o evangelho, eu não fico tão empolgado de chamar as pessoas para a igreja. Eu conheço aquele vizinho, aquele amigo há tantos anos, e eu não fico empolgado de compartilhar das coisas do Senhor para ele. Vamos parar de nos esconder. Vamos parar de esconder o que não é para esconder, a verdade de Deus, os mandamentos do Senhor, e sim divulgar. Mas está falando muito, Eduardo, a lei ainda está de pé. O feriado do extermínio ainda existe aqui para querer matar os judeus. O vizinho lá do judeu já estava molando a faca. Imagina as provocações nas ruas, irmãos. Ah, judeu, eu gosto dessa sua casa. No dia 13, ela vai ser minha. Não é? E como eu disse, essa lei não poderia ser revogada, mas aqui foi pensado numa lei para abafar essa lei. E que lei é essa que é espalhada por todas as 127 províncias? Preste atenção, o direito da livre defesa. Os judeus, acredite nisso, antes os judeus não podiam se defender. A única coisa que eles podiam fazer era morrer, né?
Morrer e ver seus filhos e esposas morrendo também, e eles perdendo tudo. Era de fato um genocídio. Mas agora Esté e Mordecai e os secretários do rei, eles conseguem um decreto e dá um direito para eles revidarem. E que vença o melhor. E esse decreto, como a gente viu, não foi enviado apenas para os judeus. Foi enviado para todos, traduzido na língua e no modo de escrever de cada um, é como o texto vai dizer para a gente. Eles agora tinham autorização para destruir, para matar, para aniquilar qualquer um que fosse contra eles. E essa lei também é um motivador para os judeus daquele terceiro mês até o 12º se prepararem para esse dia. São termos que envolvem autodefesa. Eles não podiam fazer assim, vocês também podem matar quem vocês quiserem. Eles podem matar vocês e vocês podem matar quem vocês... Não. Vocês podem se defender daqueles que tentarem matar vocês. Vocês podem começar a bolar uma resistência pesada. E não é só isso. Se um homem for contra um judeu e aquele judeu matar esse homem, ele tinha a permissão, pela lei, de matar a família daquele homem e os filhos daquele homem e ficar com os bens daquele homem. Podia fazer tudo isso. E por que isso? A gente pode dizer, poxa, que coisa desproporcional, né? Já não matou aquele homem lá que queria matar o judeu, mas isso era simplesmente para intimidar aquela pessoa. Olha, se eu for com aquele judeu, tentar matar ele e eu morrer, ele tem o direito de acabar com a minha família e pegar os meus bens. Era mais para desencorajar. Talvez a casa que aquele vizinho estava querendo daquele judeu não comece a encantar mais como encantava antes, depois desse decreto. E essa mensagem, a palavra vai dizer, né, foi enviado aqui nos megas cavalos do rei aqui, criados pela coudelaria do rei, de forma rápida, para que todos fossem informados. E aí a gente lê os últimos versículos, 15 a 17. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus, olha esse versículo 16, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu já falei sobre isso há uns 3 domingos atrás, eu acho que em Esté 6, a gente viu essa promessa, a promessa que Deus dá a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Não porque nenhum daqueles povos judeus, irmãos, mereciam, mas porque Deus é fiel. Deus, ele usa um imperador pagão, um exército pagão, secretários pagãos, numa região totalmente depravada, para lutar a favor da sustentação do plano de Deus que iria revelar o Messias. O império persa, que talvez pior do que ele, talvez o romano, vai cumprir as maldições abraânicas contra os que quiserem fazer mal ao povo de Deus. Que catástrofe maravilhosa. Versículo 16, isso resultou em felicidade, alegria, júbilo e honra. Vale a pena nós voltarmos umas páginas da nossa Bíblia. Abra em Esté 4, irmãos. Esté 4, 1 a 3. Quando Mordecai fica sabendo do decreto de Amã. Esté 4, de 1 a 3. Olha que interessante.
Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de panos de saco e de cinza, e saindo pela cidade chorou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. O que era luto, choro, jejum e lamentação se transformou em felicidade, alegria, júbilo e honra. 4 palavras por 4 palavras. Essa é a grande inversão do livro de Esther. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Felicidade. Que notícia para esses judeus, irmãos. Isso começou a causar banquetes, festas, celebrações. Mas paremos para pensar, eles não foram um pouco precipitados nessas comemorações? A guerra, afinal, ainda nem começou. Nem existiu a grande batalha. A batalha iria existir 9 meses depois. Mas entenda, a simples chance de revidar, a simples vantagem, porque eles sabiam que o exército do imperador estava do lado deles, isso para os judeus já era uma vitória. Para quem iria morrer e não poderia fazer nada, ia ver os seus filhos e sua esposa morrendo e não poderia fazer nada. Ainda tem muita coisa para fazer, tem 9 meses para se preparar, autodefesa, se defender, preparar os filhos para um possível embate, adquirir armas de guerra, mas essa fagulha de esperança já faz esse povo festejar. Podemos claramente comparar essa preparação, irmãos, do povo judeu para esse grande dia com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada cristã aqui na terra, porque a gente sabe que tudo se caminha para o final desse mundo aqui que nós conhecemos. Mas essa caminhada, enquanto estamos aqui, podemos buscar já aqui, nesse mundo, enquanto estamos nos preparando para esse grande dia, felicidade, alegria, júbilo e honra. Porque você sabe o que vai acontecer no final. No final, a igreja irá vencer. E a batalha, de fato, a grande batalha dos judeus contra esses povos, irá acontecer no capítulo 9. Nós iremos ver num próximo momento, quando eu estiver aqui. Concluindo, irmãos, eu queria que a gente frisasse no último versículo desse capítulo, porque ele é muito interessante. Vai dizer assim: também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. As promessas do pacto nunca foram exclusivas só para o povo de Israel. E desde o Antigo Testamento, isso é muito claro. É claro que temos pessoas aqui que não estão crendo de verdade. Elas só estão indo agora a favor da maré política, ou elas estão com medo de alguns judeus que elas ameaçaram, e agora estão apoiando só para disfarçar. Mas a palavra de Deus diz que uns se tornaram judeus. Como pode isso, né? Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eles começaram a desfrutar, a de fato se alegrar e a querer fazer parte do povo judeu. Aqueles nós temos isso na própria promessa que Deus diz a Abraão,
E nós ouvimos isso, quem faz parte desse pacto e através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, povos que não eram judeus também sendo abençoados aqui. No livro de Esté, no Antigo Testamento, já mostra uma prévia do grande avivamento para os gentios do Evangelho. Por que Esté não disse logo desde o começo que era judia? Porque se assim fosse, não teríamos a maravilhosa história de Esté. Não teríamos essa boa catástrofe. Não teríamos essa eucatástrofe. Deus pegou o plano diabólico de Amã e usou até para converter gentios. Só Deus, irmãos, é capaz das viradas, dos plot twists mais espetaculares. Paulo vai dizer lá em Romanos, não há mais condenação para nós, somos parte do seu povo, éramos inimigos, mas nos tornamos povo. Somos espiritualmente, irmãos, filhos de Abraão, estamos inseridos no pacto. E assim como a batalha desses judeus para nós, no futuro, existe uma data marcada para tudo isso acabar. Nós chamamos de o dia do juízo, nós chamamos do dia da segunda vinda de Cristo. A data está marcada, a gente só não sabe, mas essa data está marcada. E nesse dia, irmãos, o massacre vai ser enorme. O povo de Deus, ele vai ser preservado. Mesmo aqueles que amolaram a faca, mesmo aqueles que desejaram a morte da igreja, a aniquilação da igreja, os inimigos do Senhor, quem são aqueles? Nós somos esses gentios, antigos inimigos do Senhor, agora nós somos bem-vindos, somos gentios convertidos, fomos incluídos nesse maravilhoso pacto. E é isso, irmãos, nesse jogo chamado vida, a gente começou jogando bem, mas nos 5 minutos do primeiro tempo, a gente levou uma surra, logo no comecinho, lá em Gênesis 3. A gente caiu feio, a gente perdeu feio, o placar virou e o adversário, o inimigo, driblou a gente e a gente aceitou isso. Desde o primeiro tempo a gente via perdendo. Mas logo no comecinho, logo depois que a gente levou essa surra do inimigo, Deus disse que ia virar esse jogo. E prometeu isso desde Gênesis 3,15. E quando tudo parecia perdido, não tem isso nas histórias? Deus foi lá e nos salvou. Essa é a boa catástrofe. O jogo vira e o inimigo é eliminado. E agora a gente pode festejar. Agora a gente pode se regozijar. Essa festa dessa grande virada, ela pode começar nesta terra. Ela pode começar já aqui, na preparação para esse grande dia. Ela não precisa ser só no céu. A reunião dos santos, a comunhão dos santos, quando nós nos reunimos no dia do Senhor para adorá-lo, é também uma comemoração, é também uma celebração, porque aqui está o povo do Senhor, aqui está o povo da aliança. Você já pode participar de festas e banquetes espirituais e se preparar para o dia final. Seguir a Cristo já vai lhe dar nessa terra felicidade, alegria, júbilo e honra, mesmo morando na Pérsia. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. A palavra é viva. Tua palavra é acessível a todos nós e através do Espírito Santo nós podemos entender Tuas verdades, aplicar Tuas verdades. Obrigado pela história de Esté, Senhor. Obrigado por essa boa catástrofe. Essa história que nos mostra o Teu plano, o Teu agir na vida desse povo, em nossas vidas. Esteja conosco, nos abençoa ao longo deste culto. Também na nossa escola dominical. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé como um hino de resposta.